Bom dia, quinto ano, tudo bem? Ó, deixa eu dar uma boa notícia, assim, ó, de cara, digamos assim, né? Hoje não tem matemática, não. Hoje tem geografia e história. Eu sei que eu conheço meus alunos, vocês não estão aguentando mais matemática essa semana. Então, para dar uma respirada, vamos em geografia e história. História tem um textinho diferente. Amores, vamos então? Brincadeiras à parte, mas realmente é verdade. Hoje não vou dar matemática. Vamos começar com a correção do litoral, página 169. Ó, responda com base em seus conhecimentos e no mapa da página 166. Que oceano que banha o litoral brasileiro? Oceano Atlântico, acertou! Você já viu lá no seu mapinha da página 166, também tá até escrito em maiúsculo, Oceano Atlântico. OAB. Onde começa e onde termina o litoral brasileiro? Começa no Cabo Orange, no estado do Amapá, não é isso? Também tem aqui, ó, o nosso livrinho. Termina no Arroio Chuí, no estado do Rio Grande do Sul. De que é formado o relevo submarino? De montanhas e depressões. AD. Qual a importância econômica da plataforma continental para o nosso país? Delas é extraído mais de 70% do petróleo produzido no Brasil. E também nessas áreas, né, gente, é desenvolvido a pesca industrial. E também a extração de sal. Aí depois vem aqui, qual é o nome do arquipélago próximo do litoral nordestino? Acertou quem falou, Fernando de Noronha. Em que estado se localiza a Lagoa dos Patos? Rio Grande do Sul. Olha aqui. Vamos fazer bonitinho. Vai lá no seu livro, na página 166. Olha o mapa. O que eu te falei aqui, ó, do Cabo Orange, no Amapá, Arroio Chuí, aqui no Rio Grande do Sul, está aqui no seu mapa. Inclusive, teve alunos que me perguntaram sobre a lagoa, aqui, ó, Lagoa dos Patos, está aqui no seu livro. Então, fica lá no Rio Grande do Sul. Então, é só analisar, amores. Não vamos ficar com preguiça de ler nem organizar. Olha, eu sempre falo isso para vocês, mas tem algumas atividades que vocês têm acompanhado, eu nem reforço. Eu não me lembro se eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre o pré-sal, da sua importância econômica. Caso eu não tenha pedido, então eu estou pedindo hoje. Mas eu me lembro, assim, acho que de leve que eu pedi. Mas se eu não pedir, faz uma pequena pesquisa sobre o pré-sal no Brasil, aqui na página 169. Aconteceu um equívoco da minha pessoa. Sim, os rios brasileiros, nós iremos trabalhar ele na nossa próxima aula de geografia, porque o conteúdo é muito extenso. E aí eu organizei o material e organizei tanto para vocês quanto para outra série. Só que ao analisar que nós gastaríamos mais, e eu foquei mais essa semana em matemática, porque a questão dos rios brasileiros vão gastar aí uma semana, uns 3 dias da semana, porque eu quero colocar por partes, porque são muitas bacias. Depois vocês dão uma folhada para vocês verem. Então, não é aula só de um dia, tá? E aí, como hoje eu vou focar geografia, vou jogar um outro materialzinho de história para vocês. Amanhã eu já vou vir com história. Novamente, que esse material é a par para a gente aprofundar a questão dos escravos no Brasil, tá? Então, vamos para os tipos de climas no Brasil. Gente, eu coloquei para vocês, estou apaixonada nesses mapinhas, essas anotações que a gente chama de anotação manual. Eu coloquei para vocês, ó.
vai anexado no material, no vídeo de hoje, clima equatorial. O que tá de verde lá no mapinha é o que? Sofre a ação das massas de ar equatorial continental, temperaturas médias elevadas, chuva durante todo o ano. E onde que eu encontro esse clima, Tia Elizanete? Eu gosto de chuva. Lá na região norte do nosso país. Lá na Amazônia, lá em Roraima, lá no Acre, lá no Amapá. Então, esse é o clima predominante lá, gente. Mas quando fala aqui, ó, temperaturas médias elevadas, é elevada mesmo. O povo lá não sabe o que é casaco, não sabem. Lá no Tocantins, é região norte, pergunto se vocês conhecem alguém por lá, você sabe o que é moletom. Sabe, não. Lá não tem inverno. Aí depois vem o clima tropical, que é o clima do Brasil Central, temperaturas elevadas, amplitude térmica, estação do ano bem definidas, uma seca e outra chuvosa. Estação chuvosa ocorre no verão e a seca no inverno, como aqui na região sudeste. Mas se você olhar lá, depois você vai pegar aí esse material que eu vou te mandar, ele pega um pouquinho aqui da pontinha de Minas Gerais, o clima tropical. Mas também, lá no seu livrinho tem esse mapinha. Só que eu tô aproveitando que eu abri esse material, já eu vou falar com você sobre o seu livro. Aí depois tem o subtropical, influenciada pela massa polar atlântica. Se você olhar o subtropical, é a região sul do Brasil. Isso, então vem a massa de ar lá dos polos, é onde que é um clima, é onde que é uma região com clima mais amenos, temperaturas abaixo de zero, né? Tá lá, temperaturas médias anuais de no máximo de 18 graus e amplitude térmica elevadas. Chuvas não são intensas, geadas são comuns. É o que nós estamos vendo atualmente, né? Semana passada caiu geada lá, tem região muito fria que cai até neve. Lá em São Joaquim cai neve. E eu não sirvo, né? Ó, quem me conhece, eu sou muito friorenta. Olha lá a região semiárido. Semiárido é lá na região nordeste. Você vai ver naquela região mais para dentro, digamos assim, não é a região litorânea. Porque, olha, lembra que nós estudamos sobre o litoral? A região litorânea do Nordeste não chove? Então, o semiárido ocorre no interior do Nordeste, temperaturas médias elevadas, chuvas escassas e mal distribuídas, há períodos influenciados pela massa polar atlântica que provoca chuvas. Só que o que acontece? Normalmente essas massas para provocar chuva não chegam até no interior. Elas se perdem ali nas planícies litorâneas. Por isso, não estou mentindo, você pode pesquisar, dar uma olhada. Tem região no Nordeste que passa até 3 anos, gente, sem chuva. É triste. Aí nós temos aqui o tropical de altitude. Se você observar o mapinha depois, tropical de altitude pega um pouco em Minas Gerais, não o estado todo, olha aí. É encontrado em regiões acima de 800 metros do Planalto Atlântico Sudeste, sofre a ação de mar das massas de ar tropical, que provoca chuvas no verão, temperaturas amenas, ocorrem geadas no inverno. Esse tropical de altitude, você vai pegar aqui depois, é justamente o clima de São Paulo, pega um pouquinho ali Minas Gerais, região Montes Claros, tem uma cidade lá perto de Montes Claros, famosa também pelas baixas temperaturas, pela elevação fica a cidade. Aí vem o tropical atlântico, que é a faixa litorânea. Você vai poder observar aí, ó. Compreende a faixa litorânea, sofre a ação das massas de ar que vem do oceano. As temperaturas variam
de 18 graus a 26 graus. Maior concentração de chuvas no inverno. Então, olha aqui. Esse eu li para você, materialzinho que a tia achou, um mapinha cheio de anotações. Se você depois quiser fazer esse aí no seu caderninho, é ótimo para você fazer aquelas colagens para poder estudar. Mas vamos lá para o seu livro? Então, abriu lá na página 180. Amores. Outra coisa, né? Mudamos de painel, né? Mudamos de fundo das nossas aulas, porque era mesmo... Eu estava usando aquele quadrinho meu. A Laura falou, gostou, gente, do meu quadrinho. Olha aí, o tempo varia muito. Às vezes faz calor, outras vezes faz frio, às vezes chove, outras vezes venta muito. Esse conjunto de variações é o que nós chamamos de clima. Prestem atenção. Tem alguns fatores atmosféricos. Inclusive aqui quando a gente estava falando, eu falei de massas de ar, massa de ar polar, massa de ar quente. São o que? Os ventos que vêm dessas regiões. Ajuda, muda a temperatura. Luz solar, inclinação da Terra, nós sabemos que é aí que vem as estações do ano. Precipitações, né? Tudo isso faz o quê? Mudar o clima. E aí é onde que a gente olha normalmente. Hoje, vocês viram que o tempo começou a fechar? Eu até olhei na esperança de uma chuva. Olhei a previsão meteorológica, não tinha chuva. E aí, sabe o que eu descobri? Quinta-feira vai ser o dia mais frio dessa semana. Se você descobriu outra coisa, me manda. Chama lá no privado e me conta. Então, olha aqui, os tipos de clima que caracterizam o grande território brasileiro varia de uma região para outra. Uma coisa importante para falar de clima, comecei falando ali, não falei, gente. Primeira coisa, olha o tamanho no mapa do Brasil. Olha o tamanho que é o nosso país de norte a sul, de leste a oeste. Então, sem dúvida nenhuma, nós já estudamos, inclusive, a questão dos paralelos. Os estados próximos ao paralelo da linha do Equador são estados que são mais quentes, os raios solares batem diretamente naquela região. Aí, aqueles estados que ficam aqui, ó, próximo ao Trópico de Capricórnio, são estados que já tem uma região mais amena, até mesmo que os raios solares batem com menos intensidade. Então, aí você pega o Brasil de norte a sul para você ver. Olha a dimensão. Pega ele de leste a oeste. A dimensão, né? Inclusive, depois a gente vai até falar a questão dos fusos horários, porque o Brasil tem 4 fusos horários, devido à dimensão do leste a oeste, tá bom? Então, olha aqui. Aí nós temos algumas regiões, que igual nós estávamos falando aqui, ó. Região do sul, neve, cai geada. Enquanto lá no norte, a Tia Elizabeth acabou de falar que o povo não sabe nem o que é um moletom, né? De tão quente, não tem inverno. Sim, devido à nossa extensão territorial. Aqui no seu mapinha, no seu livro, tem a variação climática que a tia falou para você. Olha, então nesse vermelhão aqui, você agora, craque nos estados capitais, craque nas regiões. Olha esse vermelho aqui, é o equatorial úmido. Aí essa laranja, essa região laranja aqui, ó, é o que nós chamamos de equatorial semiúmido. Lá no que eu falei para você, não, esse é porque do jeito que tá aqui a posição não tá legal. Essa posição semi-úmida é aqui, ó. Porque esse aqui que eu acabei de mostrar é o tropical, por isso que eu até estranhei. Esse amarelinho aqui, que a tia Elizabeth tinha falado lá no interior do Nordeste, semiárido. E o verdinho, que ó, o tropical, que pega Minas, ó, aqui, ó. Uberlândia fica aqui nesse piquinho aqui, ó. Então, a gente pega o tropical de altitude,
Na minha visão de mapa, nós pegamos o tropical de altitude, que nós não ficamos na pontinha ali mesmo de Minas. Depois vamos olhar no Google Maps para nós analisarmos onde que está Minas Gerais nessa pontinha. E depois o subtropical, que é o clima de temperaturas mais baixas do Brasil, certo? Aí, sabe isso que eu te falei tudo ali, que eu te mandei no seu mapinha? Você também tem aqui, ó, na sua página 181 do livro. Sim, aí o que você vai fazer agora? Dá uma lidinha aqui, dá uma lidinha ali e complementa seus estudos. Sim. Ó, aí o que vai de tarefa para você? Você vai fazer essa página 182 do seu livro. Atividade 1 e 2, tá? Mais a atividade que eu vou te mandar aqui. Presta atenção, gente. Eu tava falando um vídeo que eu fiz pro 6º ano. A situação, tava falando lá em filosofia. Vamos parar e analisar o quanto nós já nos enriquecemos, eu vou falar desse termo, nessa questão do coronavírus, nessa questão da quarentena. Quantas vezes você já teve preguiça e quantas vezes você viu que não? Eu tenho que estudar porque eu não estou de férias, eu tenho que estudar porque eu não quero ficar para trás dos meus colegas, eu tenho que estudar porque eu preciso de conhecimento. Então, aí eu te falo o seguinte, vou te mandar esse material e são 2 páginas no livro que eu quero que você leia. Leia antes de fazer a atividade, concentra. O que eu fui fazendo aqui, você pode ir fazendo. Lê, faz uns risquinhos, anota o que você achar mais interessante. Vai te ajudar na resolução e vai te ajudar na memorização. Outra coisa, isso é geografia. Agora, história. Ontem na nossa aulinha de história, eu pedi para vocês, se vocês tivessem tempo, se vocês tivessem interesse, que assistissem o filme 12 anos de escravidão para complementar a questão da escravidão, do desrespeito com os negros, com os índios da época, como que os negros eram tratados quando não queria trabalhar, né? Então, olha, eu vou te mandar um textinho, ele não é pequeno, contando a história da escravidão no Brasil. Ó, a escravidão do Brasil foi uma instituição violenta e desumana que existiu durante mais de 300 anos e foi responsável pela escravização de milhões de indígenas e africanos. Eu sei que não é o caso de vocês, mas esse texto vai levar vocês a ter esse mais conhecimento de tanto que essas pessoas sofreram, tanto que os antepassados desses afrodescendentes vivem no Brasil, sofreram, o quanto que ajudaram no progresso do país. Sim, porque assim, trabalhavam em prol do fazendeiro, mas esse fazendeiro investia aqui, ele gastava-se aqui, né? Mandava realmente o dinheiro dos impostos para Portugal, mas ajudou o crescimento do Brasil. Então, assim, não foi só no Brasil, foi mundial a questão da escravização, da escravidão dos africanos. Então, leia, reflita, igual eu falei, assista um filme, procura pesquisar, porque, gente, o que nós estamos fazendo nessa quarentena é isso que nós estamos fazendo, ó. Sistema online. Quer procurar uma coisa? Procura lá no Google, já falei para vocês, tanto que eu admiro o Google, né? Então, quer saber de alguma coisa? Procura, vai, pesquisa. Vocês estão com tempo, gente. Estou mandando essa tarefa e vocês estão com tempo. Então, vai lá. Ah, tô com preguiça de ler. Assiste um documentário no YouTube, então, para vocês verem, se conscientizarem, se informarem mais
dessa questão da escravidão. Aí depois nós vamos ver que também a princesa Isabel, nossa, ela foi a salvadora dos africanos e tudo. Não, não foi. Ela só deu a liberdade, mas ela não deu casa, ela não deu terra, ela não deu nada para eles viverem, sobreviverem. Então vocês vão ver que é todo um fato histórico e cabe a nós, as atuais gerações, mudar essa visão que muitos têm, tá? Que todos nós somos iguais. Então você vai ler, eu pedi aqui, ó, no finalzinho do texto, para você fazer um resuminho sobre esse texto que eu te mandei, de no mínimo 20 linhas. E depois você vai elaborar 5 questões sobre esse texto, ou então sobre a mão escrava, a mão de obra escrava no Brasil. Como eles eram tratados, como eles comiam, como eles chegavam, vai ficar do seu entendimento, do seu conhecimento, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Então, fiquem com Deus.